Olá a todos, estamos aqui mais um treinamento para os fiscais do sistema do CRC Paraná, né? Hoje temos a honra de ter conosco Lucélia Lecheta, que é vice-presidente do CFC, nossa ex-presidente, vice-presidente da pasta de desenvolvimento profissional, que vai falar conosco um pouquinho sobre a norma de educação continuada. A ideia desse treinamento é capacitar, reciclar nossos fiscais do CRC Paraná e replicar esse material a todos os fiscais do sistema CFC-CRC. Lucélia, seja muito bem-vinda. A gente sabe que vai ser uma manhã muito produtiva contigo aqui conosco. Muito obrigada, Elisângela. Um prazer estar com vocês, né? E poder replicar também esse treinamento a todo o sistema CFC-CRC através dessa nossa participação hoje aqui, e acho que além dos fiscais, a gente pode também disponibilizar esse material para os profissionais da área de educação continuada, né, os colaboradores dos regionais, delegados, capacitadores, enfim, um material que está bastante amplo, que traz um pouco de conhecimento mais específico para vocês nas atividades enquanto fiscais, mas também acerca de todas as normas de educação continuada do Conselho Federal de Contabilidade e, enfim, de todo o sistema. A gente vai falar um pouco aqui sobre as normas, né, o histórico, o alcance, hoje quais são os profissionais obrigados ao cumprimento, quais são as atividades que pontuam, credenciamento de curso e capacitadora, relatório de atividades, algumas orientações aos regionais, as instâncias de julgamento de processo e alguns aspectos de melhoria que são os nossos grandes desafios para esses próximos 2 anos, né, do mandato do presidente Zumir. Vocês já estão há mais tempo no sistema, então alguns, né, já conhecem as nossas principais normas, e a NBC PG 12, que é a da educação profissional continuada, que será o nosso principal, claro, eu citei o Código de Ética, que em função da gente está falando com os fiscais, mas a nossa principal foco aqui será a NBC PG 12, que está na sua revisão 3, que trata da educação continuada. E aí eu já citei também as normas do auditor, do perito, esse material também vai ficar disponível a vocês, fiquem tranquilos. NBC PG 12, revisão 3, que começou a vigorar em 2018. Ela foi aprovada em 2017, e está em vigor desde janeiro de 2018. Então, toda a norma que já existia foi atualizada nessa revisão, e é ela que hoje é a nossa guia mestra para a educação continuada do sistema. O que é a educação profissional continuada? Né? Atividade que visa manter, atualizar e expandir conhecimentos e competências técnicas e profissionais, habilidades multidisciplinares, e a elevação do comportamento social, moral e ético dos profissionais da contabilidade. Eu citei muito essas questões, porque hoje a gente tem se preocupado, principalmente na comissão lá de educação continuada, nos conhecimentos que os profissionais têm que ter, tanto na sua área de atuação específica, como também em outras áreas multidisciplinares. Nós precisamos cada vez mais elevar o comportamento do nosso profissional, transformar os nossos profissionais da contabilidade cada vez em profissionais mais completos, e é por isso que a gente tem também pontuado atividades que são multidisciplinares, para transformar os profissionais realmente em pessoas cada vez melhores preparadas para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Com todas as mudanças, né, que estão acontecendo aí na nossa profissão, inclusive com os avanços da tecnologia, a gente teve a reunião da Comissão de Educação Continuada do CFC essa semana, e a gente já discutiu exatamente que a gente precisa incluir esses tipos de atividade também como pontuação, começar a olhar com elas com carinho, porque também cada vez mais os nossos profissionais vão precisar estar antenados com essas tecnologias. Vou falar um pouquinho, então, a CVM já é os primeiros profissionais que foram inseridos foram os auditores. A CVM são 3 instituições que estão bastante ligadas ao Conselho Federal, que é a CVM, SUSEP e Banco Central. Então, eu vou passar rapidamente. A CVM é que está com a legislação mais atualizada, ela reformulou a norma em 2017, então a instrução é a 591/2017, essa é que rege hoje os auditores que precisam
cumprir o programa para a CVM também, né? Eles cumprem o programa da educação continuada do CFC, mas com foco na CVM. Então, ela trouxe algumas alterações, né, que segundo as diretrizes aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, CFC. Então, eles estão validando, né, nessa instrução exatamente o programa de educação continuada do CFC para os auditores que têm o registro na CVM. Aqui algumas questões do que eles foram reformulando em todas as deliberações, eles vêm atualizando sistematicamente a legislação. O Banco Central do Brasil, a resolução já um pouco mais antiga, né, de 2004, e depois teve uma do Conselho Monetário Nacional de 2009, mas também que valida o Programa de Educação Continuada do Conselho Federal. A SUSEP, da mesma forma, a resolução é 118 de 2004, e tem uma carta circular de janeiro de 2014, que também pede um mínimo de 10 pontos em atividades específicas. Depois eu vou estar... Quando a gente ficar falando dos alcances e do que cada profissional tem que cumprir, a gente vai estar colocando quais são as principais pontuações para cada tipo de profissional. Isso aqui é um histórico da nossa legislação, né? Começou em 2002, né, com auditor independente, aqueles triênios, né? Em 2006, ele mudou para 96 pontos no triênio. Depois, em 2008... teve uma nova mudança, que continuava com 96 pontos no triênio, mas exigia um mínimo de 20 para cada ano. Então, as pessoas que estão mais tempo no sistema acompanharam todas essas evoluções. Depois, 40 pontos no mínimo, 50 em aquisição de conhecimento. Hoje também já tem uma nova norma, que a pontuação não é feita só de treinamento, tem outras atividades que pontuam. Eu vou passar tudo isso mais à frente. Depois, quando veio a NBC PA 2012, na revisão 1, que era em 2013, 40 pontos e ficou mínimo de 20% em aquisição de conhecimento. Isso até hoje está vigorando. Então, são 8 pontos no mínimo com aquisição de conhecimento. Depois eu falo um pouquinho quais são as outras pontuações. E a NBC PG 12 de 2014, que ampliou o alcance. Então, até 2013, a gente estava falando dos auditores. A partir da NPC PG 12 de 2014, vem ampliando ano a ano alguns profissionais para cumprirem o programa. Então, é justamente aí que está a evolução. Em 2015 é a revisão 1, 2016 é a revisão 2, e agora a revisão 3, que é a que a gente vai se ater. Até agora a gente está falando um pouco do histórico. Então, aqui as obrigatoriedades. Até 2015, os inscritos no CNAI, lá que são os auditores independentes registrados na CVM, os auditores independentes nas instituições financeiras do Banco Central do Brasil e os auditores independentes nas entidades reguladas pela SUSEP. Até 2015, esse programa está bem pacificado, bem instituído e tem sido bem cumprido em todas essas suas etapas. A partir de 2016, entraram demais auditores independentes e organizações contábeis. Aqui a gente tem daí a questão dos preparadores, que depois eu vou colocar mais à frente. Os responsáveis técnicos de empresas de grande porte, também são os preparadores. E em 2017, também os contadores que atuam em auditoria independente, responsáveis técnicos, cargos de gerência das entidades que são reguladas pela Previc. Então, são os fundos de previdência, todas aquelas entidades que têm a regulação da Previc, os contadores que atuam na auditoria independente, responsáveis técnicos e profissionais que exerçam gerência ou chefia, também estão obrigados a cumprir o programa. A partir de 2018, que são as principais novidades. Então, nós temos já os preparadores, que a gente vai falar depois um pouquinho, que eu acho que é o maior foco, talvez, da maioria, né, das empresas que a gente fiscaliza. Claro, fiscaliza todos os outros, mas o que é o mais de novo, né, são os de 2016 para cá, a gente vai dar um enfoque maior. E a partir de 2018, os responsáveis técnicos pelas demonstrações contábeis das entidades sem fins de lucro, que se enquadram nos limites monetários da Lei 11.638. Então, a mesma coisa das grandes empresas, que é faturamento acima de 300 milhões ou o ativo superior a 240 milhões, a gente tem a obrigatoriedade tanto dos preparadores, agora também dos preparadores, né, responsáveis técnicos das entidades sem fins lucrativos que tenham esse limite de receita ou de patrimônio.
O que tem uma novidadezinha aqui que eu já vou passar para vocês, alguns CRCs que possuem representantes na Comissão de Educação Continuada do CFC, eu sempre vou me referir à Comissão de Educação Continuada, porque se eu falar CPC, parece que é o CPC, a norma, a gente confunde, então sempre quando eu falar em Comissão de Educação Continuada é essa, que é a comissão que trata de toda a educação continuada lá no CFC, os regionais, inclusive, que fazem parte, que são Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, e mais Santa Catarina, que entrou no final do ano passado. Esses regionais hoje já têm todos os regionais têm a Comissão de Educação Continuada, mas esses regionais já pontuam a maioria dos treinamentos aqui na comissão mesmo, elas não vão mais para o Conselho Federal para pontuação. O que sobe ainda para a comissão são eventos como congressos, convenções e o credenciamento das capacitadoras. Aqui um pouquinho dos dados gerais. Em 2017 foram 4.175 eventos credenciados, 105 capacitadoras e 32.114 pessoas prestaram contas da educação continuada. Então, esse número quase dobrou de um ano para outro. E a gente tem o prazo até 30 de abril para terminar a apuração. Então, por isso que aqui os profissionais que cumpriram, os que não cumpriram, eles estão em apuração, porque a gente tem até 30 de abril para validar todas as informações. Eles já prestaram conta até 30 de abril para validar as informações e liberar a certidão daqueles que cumpriram e informar aqueles que não cumpriram. Então, o alcance, novamente aqui, né, um quadrinho, a gente vai falar um a um, inclusive com relação ao quando a gente fala o que são cada um deles, né? Vamos começar aqui pelos inscritos no CNI e CNPC, exercendo ou não atividade de auditoria independente. Então, aqui, numa empresa, todos são obrigados a cumprir, né? E o Cadastro Nacional de Peritos também entrou agora em 2018. Quando eu falei ali das entidades sem fins lucrativos, eu acabei passando, mas também os peritos começam a ter a obrigatoriedade de cumprir a educação continuada a partir de 2018. Aí os registrados na CVM, sócios exercendo ou não as atividades de auditoria independente, nas firmas registradas na CVM. As instituições financeiras e demais, que é o Banco Central do Brasil que regula essa função, também todas as equipes envolvidas no trabalho de auditoria estão obrigadas ao cumprimento. Nas reguladas pela SUSEP, que são sociedades seguradoras, resseguradoras, capitalização, entidade aberta de previdência complementar, também é a função de responsável técnico, diretor, gerente, supervisor, todos os integrantes com função de gerente e da equipe envolvida nos trabalhos de auditoria. Então, para cada uma dos grupos, existe uma forma de você verificar quem são e quem não são os obrigados. Via de regra, responsável técnico, carga de gerência, todos. E daí, em alguns casos, é a equipe de trabalho envolvida, outros é todos, né? Tem que olhar cada uma das normas para verificar quem está obrigado. Auditoria independente, como sócio responsável técnico ou encargo de direção ou gerência técnica de firmas de auditoria e de demais organizações contábeis que têm em seu objeto social atividade de auditoria independente. Aqui é uma novidade. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nós temos muitas organizações contábeis que, eventualmente, têm um ramo de auditoria independente no seu objeto social. Hoje, da forma que a norma está disposta, se ela tem o ramo de auditoria independente, mesmo que ela não faça, o profissional técnico do escritório estaria obrigado ao programa de educação continuada. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Eu acho até, inclusive, com a legislação do Simples Nacional, a maioria dessas organizações elas se organizaram, porque teve algum tempo que a auditoria ela ficava fora do Simples Nacional. Então, naquele momento, muitas empresas, organizações contábeis, que tinham um ramo de auditoria, mas que nunca atuaram, reorganizaram os seus contratos, os contratos sociais, os objetos dos contratos sociais, e então, hoje, deve ter ficado um número menor, mas deve ter ainda algumas organizações contábeis, sim, obrigadas por esse ponto da norma, que é o fato de ter o ramo de auditoria. Responsáveis técnicos, esse também já é uma questão um pouco mais
complexa para entender quem são exatamente dentro de uma grande empresa, aquelas empresas que eu falei, faturamento acima de 300 milhões ou o patrimônio acima de 240 milhões, que sejam responsáveis técnicos pelas demonstrações contábeis ou que exerçam funções de gerência, chefia no processo de elaboração das demonstrações contábeis. Ali também tem, além dos preparadores das grandes empresas, todas aquelas reguladas pelos órgãos anteriores que a gente falou, as entidades sem fins lucrativos, e que se enquadram no termo monetário da 11.638, que é aquilo que a gente vem falando, né, de faturamento ou patrimônio. Aqui, gente, quem são os responsáveis técnicos pelas demonstrações contábeis e quem exerce cargo de chefia e gerência, que talvez seja a questão mais difícil de você determinar quando for fazer uma fiscalização. Vai depender da forma como que a empresa está organizada. Nas grandes empresas, provavelmente vocês vão se deparar com um gerente de contabilidade. O responsável técnico, que é aquele que assina, é fácil de identificar. E aí, os cargos de chefia. Os cargos de chefia, você vai ter o nível de gerente, coordenador, pessoas que comandam equipe, que façam um trabalho importante. E, dependendo da empresa, vocês realmente vão ter que fazer uma análise de quem são aqueles profissionais envolvidos na atividade específica das elaborações das demonstrações contábeis, notas explicativas. Porque tem até perguntas e respostas no site que está muito bom, que elucida algumas questões com relação a isso. Porque é óbvio que a gente tem dúvida. Por exemplo, tem aqueles departamentos que não fazem especificamente parte do departamento contábil, mas que oferecem informações para os departamentos de contabilidade. Esse é o entendimento que não há a necessidade desse departamento cumprir, porque ele está envolvido no processo de informações, mas ele não trabalha especificamente na preparação das demonstrações contábeis, que seriam os principais, o foco desse momento da educação continuada. Então, vai ter que caber uma análise, né, por parte de cada um dos senhores quando for fazer um levantamento numa empresa dessa de grande porte, quem são os envolvidos nas demonstrações contábeis que exerçam os cargos de chefia ou gerência, né, nos processos de elaboração. Os responsáveis técnicos, como eu disse, fica mais fácil de identificar. Nós temos uma tabela de pontuação que está no anexo 2 da norma. Tudo que pontua, o que não pontua, é muito extenso para a gente passar aqui, mas a norma está bem completinha, a gente vai disponibilizar, né, você já tem, mas assim, tudo que pontua, o que não pontua, na dúvida, está lá na tabela de pontuação no anexo 2. E aí, quantos pontos cada profissional tem que cumprir, né? Então, são 40 pontos no mínimo por ano no ano calendário. Então, o mínimo são 40 pontos. Depois tem algumas atividades mais específicas, né? Quais são as atividades credenciadas? Aquisição de conhecimento, que são... Aqui a gente tem que cuidar, porque aquisição de conhecimento não são só os treinamentos dados, né, naqueles cursos credenciados. Se o profissional fez um curso de pós-graduação, lato, stricto sensu, que seriam as especializações, mestrado, doutorado, as matérias cursadas, elas também pontuam, desde que sejam ligadas à área de atuação do profissional. Então, às vezes, ele não fez a pontuação naqueles cursos oferecidos, né, pelas capacitadoras ou pelo sistema, mas está fazendo uma pós-graduação, ele pode comprovar através do relatório de atividade dessas matérias. Docência, se ele é professor, atuação em atividades relacionadas ao programa, que são comissões que ele participa, reuniões, tudo isso pontua. Tem uma limitação, que depois eu vou passar, mas tudo é pontuado. E a produção intelectual relacionada também ao programa de educação continuada. Artigos, livros, enfim, material produzido de caráter técnico e que possa ser enquadrado na norma também pontua. Aqui um pouquinho sobre o credenciamento de eventos, isso talvez até mais direcionado ao pessoal de desenvolvimento profissional, mas também é muito importante porque a fiscalização, um dos focos também são as capacitadoras, né? De vocês passarem a olhar para essas capacitadoras, fazer visita em cursos e às vezes carece também uma orientação, né, para
para essas capacitadoras como é que credencia um evento. Então, o credenciamento ele é feito, ele vale por 2 anos, precisa ir com uma antecedência mínima de 60 dias, ter todos os títulos, bibliografia atualizada, frequência mínima, cronograma. E uma coisa que eu queria até aqui chamar a atenção, quando vocês tiverem oportunidade de estar falando com alguma capacitadora, a gente tem percebido alguns cursos não pontuados por questões bem mínimas, falta de atualização da bibliografia. Ele põe a norma de procedimento, lá, a norma brasileira de contabilidade, desculpa, a NBC, e não põe a atualização dela. O curso não pode ser autorizado porque você não tem condição naquele momento de avaliar se ele está falando da norma, da última norma ou da primeira. Tem normas que já estão na 5ª, 6ª, 7ª, e por aí vai a atualização. Então, às vezes, a falta do R3, por exemplo, aqui na norma de educação continuada, que é a que a gente está exemplificando, a falta desse R, da revisão, acaba voltando um curso em exigência, tem que voltar ao processo para pontuar de novo. E é uma coisa bem fácil de sanar, né? Às vezes a pessoa só não se ateve na hora de colocar a bibliografia. Estou citando o nome da norma, mas também livros, né? Quando eles citam livros que já têm edições mais atualizadas, cita o primeiro. Então, tudo isso é bem importante. Uma outra coisa que tem, às vezes, gerado uma redução na pontuação, ou então até a não pontuação, é o título do curso. Às vezes o tema, a gente olha a ementa do curso, o programa, tudo isso. Mas, às vezes, o tema do curso está lá como noções básicas, alguma coisa que você não tem condição de pontuar para algumas categorias. E quando você olha a ementa do curso, até você vê que tem programa ali dentro, a programação, que daria a pontuação. Então, são coisas bem fáceis de resolver e que a gente, né, enquanto sistema, a nossa vontade é que a gente cada vez consiga pontuar mais pontos, fazer mais pontos, pontuar mais treinamentos, mais cursos, porque a gente tem aumentado o escopo da norma, toda vez está colocando mais gente para fazer o programa de construção continuada. Eu acho que o sonho de qualquer profissional da contabilidade é que, pelo menos do bom profissional e daquele que está empenhado na profissão, é que todo mundo tivesse que passar pelo programa de educação continuada para porque a nossa profissão evolui de uma forma muito rápida, não é só nossa. E se a gente não tiver capacitado, nós vamos ficando para trás. Mas a gente precisa que oferecer treinamentos, né? E treinamentos de qualidade. Então, não dá só para cobrar do profissional se a gente não consegue oferecer, as capacitadoras, o sistema não consegue oferecer. Então, para o Conselho Federal de Contabilidade é importante cada vez mais treinamentos credenciados e com qualidade. Então, não achem que a comissão fica feliz de, às vezes, negar uma pontuação por causa de uma bibliografia ou por causa de um tema não adequado. Acho que a gente tem que fazer um trabalho mais educativo mesmo aí, conseguir cada vez mais que, quando chega para a comissão avaliar, as próprias comissões dos regionais também têm essa dificuldade, já venha de forma adequada e a gente não precise ou colocar em exigência ou indeferir a pontuação. Aquisição de conhecimento, então está aqui, agora nós falamos da norma, nós temos mínimo de 8 pontos com aquisição de conhecimento, então está ali, ó. As palestras, cursos, treinamentos, inclusive o EAD, né, desde que ele esteja pontuado, ele vale. É 1 ponto por hora. Então, se a pessoa fez um curso de 8 horas, ali ela já garantiu 8 pontos. Os cursos de pós-graduação, stricto sensu e lato sensu, que seriam pós-graduação, mestrado e doutorado, que sejam feitos nas IES registradas no MEC, é 10 pontos por disciplina concluída. E ainda tem a modalidade de autoestudo, até 4 pontos cada, limitado a 20 anos. Agora, esse autoestudo tem uma forma de comprovar, depois eu posso falar um pouquinho, mas o curso de pós-graduação, por exemplo, se ele fez 10 matérias, ou 4 matérias num curso ligadas à área contábil, ele já cumpriu os 40 pontos, né? No caso da regra geral, ele já teria cumprido os 40 pontos. Ele não tem limitação. A limitação que tem é quando é na docência, aí tem uma limitação de pontos que eu já passo à frente. Mas na aquisição de pontos, que pode ser os 40 pontos, ele pode cumprir aqui, né, na regra geral. Tem aquelas regras específicas de CVM, SUSEP, BCB, que aí tem alguma diferença. Mas aqui,
na regra geral, que a gente está falando dos preparadores, né, dos auditores em geral, são 40 pontos. Então, pode-se cumprir dos 40 só com aquisição de conhecimento. E o mínimo que ele tem que ter na aquisição de conhecimento são 8. Aí a docência, em disciplinas ou temas relacionados à educação profissional continuada. Pós-graduação, também, lato sensu, estrito sensu. Graduação também pode, e extensão 10 pontos por disciplinas computado uma única vez. Então, se ele ministra a matéria em 4, 5 instituições, vai pontuar uma vez. E cursos, eventos, credenciados, conferencistas, palestrantes, painelistas, instrutor, facilitador em eventos nacionais, internacionais, 1 ponto por hora. Aqui tem uma limitação de 20 pontos. Então, não pode o profissional fazer as 40 horas só com a docência. Ele pode fazer 20 pontos aqui e 20 ali ou em outras modalidades. Mas aqui também pontua. Atuação como participantes relacionados à educação profissional continuada, que são as comissões técnicas, por exemplo, as pessoas que participam das comissões nos regionais, nas fundações, eles também têm uma pontuação, é 1 ponto por hora, e aqui a gente também tem uma limitação de 20 pontos. A mesma coisa na orientação de tese, de dissertação de monografia, participação em bancas acadêmicas, também pontua 3, limitado a 10 pontos por ano, e todas essas atividades que são relacionadas às comissões, orientação, bancas, elas também têm uma limitação de 20 pontos. E a produção intelectual, que são matérias até 3 pontos, artigos até 3 pontos, estudos ou trabalho de pesquisa até 15, internacional até 10, autoria de livros até 20, coautoria 10, tradução de livros também 10, e também tem uma limitação de 20 pontos. Na verdade, tem muita forma de pontuar no programa, né? Só está bem antenado. Da pontuação anual exigida, mínimo de 8 tem que ser com aquisição de conhecimento, isso a gente já falou, e o profissional deve observar a diversificação e adequação da atividade ao seu nível de experiência e atuação profissional. Aqui, quando, né? A gente volta a voltar um pouquinho na situação em que momento que ele passa a ser obrigado, que isso também é bem importante para os senhores. Devem cumprir as instituições, todos esses, CNAE, né, o CNAI, registrado na CVM, instituições financeiras, reguladas pela SUSEP e auditoria independente, todas essas devem cumprir o exigido a partir do ano subsequente ao início de suas atividades ou a obtenção do seu registro no CNAI. Então, começou nesse ano a atividade, no ano seguinte ele passa a estar obrigado. E aqui nos preparadores é a mesma coisa, devem cumprir o exigido a partir do ano subsequente ao investimento na gerência, na função de gerência, investimento na função. Mesma coisa o responsável técnico. Eu passo a ser responsável técnico por uma grande empresa esse ano, né? No momento que eu passei a ser, ainda não estou obrigada. A partir do ano seguinte, passo a estar obrigada a cumprir o programa. Aqui também tem os contadores aprovados em exame de qualificação técnico específico, que eles devem comprovar os pontos exigidos pelo órgão regulador respectivo. Isso também, como são os primeiros, acho que já está bem pacificado, né? Mas eles têm essas pontuações. Então, a geral é 40 pontos, sendo em 8, no mínimo 8 em conhecimento. O BCB ele precisa 120 horas no triênio, com temas específicos credenciados pela resolução lá do Banco Central. E a SUSEP ele tem 10 pontos em temas específicos credenciados também pela CEPC. Então, quando a gente credencia um curso, ele tem eu já vou mostrar uma telinha ali de credenciamento. Você faz o credenciamento. Vale para auditor, que é a regra geral, para Banco Central, SUSEP, Previc, preparador e perito. Então, tem treinamentos que pontua perito, mas não pontua preparador. Porque, por exemplo, nós estamos falando da ITG 1000, que é aplicado para a pequena empresa. Então, os preparadores que nós estamos falando das grandes empresas, eles não vão pontuar nessa modalidade. Então, é muito importante que o profissional também verifique qual é o enquadramento, né, qual é o tipo de treinamento que está pontuado para a categoria dele. Porque, às vezes, olha no geral, né, num anúncio de curso,
20 pontos, mas daí para qual categoria que ele está, acaba às vezes fazendo o treinamento, e para a categoria profissional que ele precisa comprovar não está pontuado. Então é muito importante a gente também ter essa orientação para os profissionais, para não... Às vezes não, faz, né, um curso até interessante para a vida profissional dele, mas não pontua especificamente naquela categoria. Aqui a gente tem as justificativas do não cumprimento, né, os impedidos por período superior a 60 dias, proporcional aos meses trabalhados, licença maternidade, todas essas situações que, não tendo cumprido, né, faz a proporcionalidade, né, ou então dispensa, dependendo do período que ele ficou afastado aí durante o ano em que ele estava obrigado. E as enfermidades também superior a 3 anos, pode terminar a baixa. O relatório de atividades, esse é um relatório que foi apresentado agora até 31 de janeiro. Esse foi o primeiro ano que ele também foi disponível em forma digital, de forma experimental. E foram entregues agora com a cópia das documentações, né, das comprobatórias da atividade, e estão sendo agora apurados os que comprovaram e não, conforme eu conversei já com vocês numa tela anterior. Isso aqui é importante, eu já falei até, que cabe ao profissional verificar qual o treinamento que pontua na categoria em que ele está enquadrado, na atividade, né, obrigatória dele, é responsabilidade do profissional. E os cursos de pós-graduação oferecidos pelas IES que têm o registro no MEC estão dispensados de credenciamento. Então, aí não exige nenhum credenciamento por parte de regional, de Conselho Federal, para essa situação. Profissional que atua no exterior, se vocês se depararem com uma situação também, ele deve comprovar o cumprimento da educação continuada com a declaração do certificado traduzindo a carga horária. Se houver pontuação válida no país onde foram realizados, será reconhecida a mesma quantidade de horas, porque às vezes tem alguns treinamentos que são internacionais. Aqui as instâncias, né, de julgamento dos processos. Então ele começa na Câmara do CRC, plenário do CRC, depois ele vai para a Comissão de Educação Continuada, depois ele vai para a Câmara do CFC e, por último, o plenário do CFC. Essas são todas as instâncias de julgamento que a gente tem dos processos na área de educação continuada. Aqui eu pus a composição da Comissão de Educação Continuada, né, a vice-presidência do Departamento do Desenvolvimento Profissional do CFC, que eu ocupo agora nesses próximos 2 anos, Diretoria Nacional do IBRACON, 5 vice-presidentes dos 5 maiores regionais do país, 5 diretores do IBRACON e 4 contadores indicados pelo CFC. Essa é a composição que se reúne a cada 60 dias ou menos para analisar os processos, tanto de credenciamento das capacitadoras de todo o país, como os credenciamentos de eventos dos regionais que ainda não têm autonomia, e também dos eventos maiores daqueles regionais que já têm autonomia para alguma parte do processo. Aqui quem pode ser capacitadora, isso também a nível de orientação para vocês, né, os conselhos regionais, o Conselho Federal, Fundação, as academias, né, estaduais, todas podem, o IBRACON, os institutos de ensino superior, as entidades especializadas em desenvolvimento profissional, federações, sindicatos, firmas de auditoria, órgãos reguladores, empresas de grande porte, universidades e instituto corporativo que tenham personalidade jurídica própria. E aqui é muito importante também se ater, né, no momento, às vezes, de uma orientação para uma capacitadora, de colocar para ela que é bem importante que o objeto da empresa, né, principalmente se ela for uma empresa particular, seja as entidades, os sindicatos também, eles têm adequado, obviamente, o seu objeto, as federações, para a área de treinamento. Não precisa estar especificamente, no caso, né, de um sindicato, ofertar curso, mas que tenha promoção da capacidade técnica, organização de conferências, congressos, tudo isso precisa estar evidenciado no objeto social da empresa ou no objeto do instrumento, né, que normatiza o sindicato, né, nas atas e enfim, o documento que dá origem ao sindicato, que agora me fugiu. Sindicatos, entidades são
estatutos. Muito obrigada. Os estatutos das entidades aí precisam estar adequados. O requerimento do credenciamento são os atos constitutivos. As firmas de auditoria, quando fazem treinamento interno, elas estão dispensadas. As IES, credenciamento no MEC e setas públicas, o histórico da instituição, experiência do público-alvo do curso. Todo o material, né, que precisa estar disponível também, as cópias dos diplomas certificados, né, nome depois do CRC do participante, lista de presença, duração, especificação dos pontos, avaliação dos cursos, tudo isso é cobrado. E algumas penalidades de exclusão para as capacitadoras. Se elas não realizarem, elas se credenciam, não realizam nenhum eventos no ano, deixam de cumprir a determinação, deixam de cumprir eventual cancelamento ou adimento de curso, também pode ensejar a exclusão, e deixar de manter as condições aprovadas nos cursos de eventos, não ter avaliação suficiente, tudo isso pode levar a uma exclusão a uma capacitadora. A validade são 2 anos, antecedência mínima de 60 dias, aqui eu também já falei, né, reforcei da questão dos dados que são tão importantes. Os eventos credenciados, né, preservadas as características e mantém a pontuação independente do local. Então, a gente às vezes credencia um treinamento para São Paulo e depois a empresa oferece ele em outros locais do país. Se ele for mantido, ele pode pontuar. Ou a mesma coisa se credenciar um evento aqui no Paraná e a empresa tiver condição de fazer em outros locais. Com múltiplas datas, tem que comunicar a antecedência com 5 dias. Exigências para eventos realizados à distância. Isso é uma novidade bem importante e tem muita gente fazendo. Então, para o profissional, o que é importante? Que ele olhe se está pontuado, né? Então, na hora de orientar um profissional, fiscalizar, importante que ele veja se o treinamento está pontuado, ele pode fazer na sua modalidade. Agora, para que ele seja pontuado, a gente tem que cumprir algumas etapas, né? A forma de funcionamento, os recursos utilizados, tem que ter tutoria, tem que ter prova, e que tenha comprovação da aquisição de conhecimento, tem que ter um mínimo de 75% também de aprovação, e atendidos os critérios de avaliação e frequência, emitir atestados, diplomas, certificados ou documento equivalente com todos esses dados para que seja válido. Aqui eu coloquei a tabela de pontuação, é exatamente dessa forma que se avaliam, que são pontuados os treinamentos. Então, ali, ó, aquele foi um processo, eu não sei de quando que era de 2017. Um curso era lá do estado da Bahia, tem a capacitadora. Aqui tem até um do Paraná, olha ali, ó, vamos olhar ali um do Paraná, mas tem cursos de retenções previdenciárias. Eram 16 horas, pontuou para auditores geral, e pontuou para peritos e os preparadores, que a gente chama de ProGP, de grandes empresas. As outras categorias, CNN, SUSEP, Previc, não pontuou, porque na norma deles a gente não pode pontuar esse tipo de capacitação. Então, aí você pega a estrutura conceitual básica internacional de contabilidade, veja que pontuou para todo mundo menos o Previc, porque em algum momento tinha alguma coisa que não poderia. Então, essa pontuação é que é muito importante ser verificada, né? Aqui teve alguma que não pontuou para perito, controle patrimonial, talvez isso seja um pouco mais antigo, algumas coisas já está sendo. Auditoria nas demonstrações, também pontuou só para auditores, não pontuou para o preparador. Então, é isso que é importante, que o profissional esteja atento em que categoria, em qual especificação, né, está pontuado o treinamento que ele vai fazer. Bom, o descumprimento das disposições da norma constitui na infração do artigo 2º, inciso 10º do Código, do Código de Ética, que fala justamente de cumprir o programa de educação continuada e bem como acarretar a baixa do seu CNAI, que é o Cadastro Nacional de Auditores Independentes, sendo assegurado o direito ao contraditório. Então, aqui entra um pouco mais o trabalho, né, da fiscalização. Esse trâmite é feito lá pelo desenvolvimento profissional, que encaminha, recebe as prestações de contas, tem o momento ainda da comissão avaliar, depois que ele não cumpriu
Ele pode recorrer, depois que ele não cumpriu, vai à fiscalização, o processo é encaminhado à fiscalização do CFC, que distribui para os estados de origem, para que comece, então, o trabalho específico da fiscalização aqui dentro do estado. Os nossos principais desafios lá, daí eu queria sair um pouquinho aqui da tela, e os desafios, né, não só meus, acho que os desafios do sistema nos próximos anos. Um sistema eletrônico do programa. Então, assim, quando você está fazendo uma fiscalização, provavelmente você vai ouvir do profissional que o sistema ainda é muito frágil, né, para prestação de contas, eu preciso levar os documentos no regional, né, aqui o pessoal também da educação continuada tem esses questionamentos. Então, o nosso desafio é construir um sistema que seja capaz de facilitar a vida do profissional. Ele fez, acho que o sonho ideal desse sistema é que ele foi na capacitadora, a capacitadora é credenciada, ele fez um treinamento que é credenciado, os pontos entrem para ele de forma automática. Isso seria o nosso sonho, né? Que o trabalho dele vai ser cumprir o programa, fazer o treinamento. No momento ainda a gente não tem essas facilidades, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar nesse ponto, né? Que ele não precise fazer a prestação de contas. Mas eu já ficaria bem feliz se nesse próximo ano a gente tivesse um sistema que ficasse 100% do tempo funcionando e que ele volte do treinamento, já insira os dados, não precise guardar os documentos para prestar conta em janeiro do ano seguinte. Então, acho que isso a gente já conseguiria ter um avanço bem grande. Mas é óbvio que se a gente conseguir num determinado momento, integrar com as capacitadoras, fiz o treinamento, entra meus pontos, eu não preciso mais prestar conta. Porque a gente tem percebido, e aí entra muito o trabalho dos senhores também, muitas questões que, às vezes, a pessoa fez o treinamento e perdeu o prazo para prestar contas, né? Então, ele tem o prazo para regularizar isso, e é isso que a gente tem que administrar nesse momento, e talvez tenha sido aí um grande gargalo. A educação profissional continuada para todos os profissionais, aí num futuro mais à frente. Obviamente que enquanto sistema, se a gente colocasse todos os profissionais numa única vez, né, o controle ficaria mais fácil, porque você sabe que tem que cumprir. Vocês não precisariam estar chegando na empresa e fazendo análise de se esse é o chefe, esse é o gerente, esse é o responsável técnico. Seriam todos os profissionais, seria mais fácil o controle, mas hoje ainda não, a gente não está nesse momento, né? Então, ela tem que ser inserida também muito com um programa educacional, da importância que isso tem para o profissional, de quanto isso valoriza ele na profissão. A gente não precisa ir muito longe, a gente pode exemplificar com os auditores, né, e a valorização que esses profissionais têm. Obviamente que não é só por causa da educação continuada, é por uma série, talvez, de outras, mas uma das principais pontos, e todos esses órgãos reguladores, eles cobram muito do Conselho Federal de que a gente insista no programa, cuide dessa... Porque a preocupação desses órgãos é assim, vocês estão colocando cada vez mais gente, não esqueçam os auditores. Então, não vai ser esquecido, eles são os primeiros, mas muito da valorização profissional desses auditores veio com a obrigatoriedade da educação continuada, né? Então, acho que isso é o nosso futuro. Atualização da norma, com simplificação de sistema, a gente está sempre muito preocupado construindo a norma quando ela é feita. Ela vai para uma audiência pública, mas é óbvio, não tenho dúvida que esse ano a gente terá uma atualização da norma, vai para a audiência pública, porque pelo menos alguns casos a gente precisa elucidar de uma forma um pouco mais clara o que quis se dizer com aquilo na norma. Ela está muito completa, bem elaborada, mas sempre vão acontecendo coisas, né, no momento que se implanta ela, na prática ela vai sendo atualizada. Então a gente já está olhando muito para isso, já começou esse trabalho de levantar todas as questões, obviamente também de melhorar a qualidade dos treinamentos, que é um outro grande desafio, né? A gente precisa cumprir o programa, mas precisa que realmente esses treinamentos sejam de boa qualidade. Uma fiscalização mais efetiva, né, por parte dos conselhos, que a gente consiga, não é uma tarefa também fácil, o Brasil é muito grande, mas que a gente consiga fiscalizar aqueles que não fizeram, porque obviamente que o profissional que foi e fez, ele fica ansioso, né, esperançoso de que aquele que não fez seja, que estava na mesma condição, obrigado e não fez, seja punido, né, seja ao menos notificado, orientado e que venha fazer.
e a gente precisa da fiscalização para esse processo. E a ampliação do escopo da norma com a contemplação de novos grupos também, esse é um desafio para esse ano, a gente pensar de alguma maneira, de uma forma ouvindo muitos regionais, então fiquem muito tranquilos com isso, a gente tem feito várias reuniões, ouvindo os vices da área de desenvolvimento, da área de fiscalização, os presidentes de regional, para ver qual é a categoria mais que precisa entrar no próximo ano, qual pode ser atingida, né? Quem a gente tem condição de oferecer o treinamento, porque isso é uma condição imprescindível, né? Para que a gente cobre do profissional, precisa que os treinamentos estejam à disposição, através do sistema, ou alguns casos das capacitadoras, para que a gente possa ampliar esses grupos. Bom, acho que era isso, gente. Eu preciso dizer da minha satisfação, né, de estar com vocês nessa manhã. Espero que nossa conversa possa ser replicada em diversos regionais e que a gente possa ter elucidado algumas das principais dúvidas de vocês. E fico muito à disposição de todos vocês. Muito obrigada.